Eu espero que não saia quando perceber que tudo em volta dá problema. E aí, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou o Vitor, eu sou diretor e editor e hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre como eu dirigi um clipe sobre duas irmãs assassinas. Como assim, duas irmãs assassinas? O clipe de Bad and Bougie se trata basicamente de duas irmãs que querem caçar dois políticos que são muito zoados, são corruptos e que nesse universo do clipe eles representam o mal. A história do clipe se desenrola em cima dessa trajetória, do bem querendo acabar com o mal. O bem seria basicamente as duas moças que no clipe representam as duas armas do Franco, né, que o Franco criou, ou seja, ele acompanha elas nessa narrativa, né, por todo esse percurso, onde elas treinam ali para poder executar esse ataque ali em cima dos políticos, né, e aí depois o Franco vai lá e faz uma ligação para eles para marcar um local para eles se encontrarem como se fosse uma ocasião normal, né. A primeira ideia desse clipe era a gente basicamente fazer algo tipo de Olhos Bem Fechados, onde tem aquele cara que ele chega numa festa e essa festa é bem bizarra. Era basicamente isso que a gente queria passar. Esse estranhismo, esse lugar meio estranho, essas pessoas meio estranhas, era basicamente isso que eu queria passar desde o começo. O que me fez pensar nisso foi basicamente o Franco falar na música sobre Bad and Bougie, sobre Minhas Bonnie e Clyde, saca? E nisso, então, eu fui pesquisar sobre o que era esse Bad and Bougie. Descobri que Bad and Bougie era basicamente uma mulher imponente. Ali os Migos lançaram essa e eu fiquei pensando nisso, sabe? Tipo, uma mulher imponente. E nisso surgiu a ideia de serem duas gêmeas assassinas, porque na minha visão seria da hora. Mas aí acabou que por conta do orçamento a gente não conseguiu continuar com essa ideia. Logo depois então a gente já tinha formado uma primeira ideia ali e já tava há basicamente um mês pra gente ter que gravar esse projeto pra ele sair. E aí a gente recebeu a notícia que a gente não tinha orçamento pra nada, que a gente ia ter que mudar toda a ideia. Então lá vai a gente mudar a ideia de novo. Além da gente não ter orçamento, tá chegando perto a data do clipe e as nossas ideias tá ficando mais caro do que a gente imaginava, o Franco ainda queria um clipe linear. Ou seja, ele não queria que a gente repetisse a cena, sabe? Tipo assim, a cena que aparece no começo, ela vai aparecer de novo no final. Então não, ele queria basicamente um clipe linear, onde a história fosse contada tipo a Boys A Gun, do Tyler, The Creator. Ele queria uma brisa assim, sabe? Tá, então como que a gente resolveu essa situação toda? A gente não tinha budget infinito, então a gente entrou em um consenso que a gente tinha que pegar o que a gente tinha de melhor daquela história e de mais barato, né? Porque a gente não tinha orçamento, e colocar numa nova história, numa nova narrativa ali. E foi isso que a gente fez. Eu chamei o Bielzinho, Gabriel HP, como vocês conhecem aí, ou não também. Se não conheçam, conheçam esse cara aí, ele é foda. E o próprio Franco também, pra gente entrar numa call no Discord e ir decupando o que a gente tinha em cima da música que já tava pronta, obviamente, né? Então a gente entrou numa call e foi cortando ali contextos, tá aparecendo aqui na tela basicamente o que a gente fez, o que a gente queria em cada cena. E aí a partir disso a gente foi montando o roteiro, porque a gente já tinha meio os elementos da cena, a gente já tinha a base da história, a gente só precisava da narrativa dela, entendeu? Foi aí então que a ideia das gêmeas caiu de fato e a gente decidiu usar duas mulheres e que representariam um pouco mais desse lado do Franco, um pouco mais rude, um pouco mais pra frente, sabe? Além disso, na pré-produção também, a gente já começou a pensar em formas de unir algumas locações para que a gente tivesse um pouco mais de tempo, porque, como vocês sabem, né, em São Paulo, você saiu de um lugar, foi pro outro, acabou já 1 hora do seu dia, então pra gente 1 hora faria muita falta. Nisso a gente começou a juntar algumas locações e tentar deixar o set com menos logística possível. Queria agradecer aí minhas amigas Rayane e Nanda Ferreira, porque elas foram foda nisso aí, tá? Produtoras zicas. E partindo já pro dia da gravação não poderia ser diferente. Foi aquela loucura, mas no final deu tudo certo. Aí depois de sair de casa a gente foi direto pro ponto de encontro, que era 22 locações. Inclusive aí ó, tô de 22 aqui, hein? Valeu rapaziada da 22, deixando nós sempre forte. A primeira locação que a gente foi a Pedreira, que a gente gravou lá. E lá a gente conseguiu ganhar um pouco mais de tempo, porque as cenas que a gente pensava que dariam um pouco mais, deram um pouco menos. Então a gente ganhou alguns minutinhos ali, o que não adiantou de muita coisa, porque no trânsito a gente perdeu de novo. Outra coisa muito importante que eu esqueci de mencionar. Quando a gente estava indo lá pra Pedreira, a Nanda e o Hugo já tinham ido pra casa do Mítico pra jantar a próxima cena que seria na nossa diária. Seria a cena ali do jantar e a cena da parede, vamos assim dizer, que é aquela cena onde tem uma parede não, um papel de parede antigo, sabe? Então a gente tentou ganhar um pouquinho mais de tempo nisso, o que salvou a gente. Então é isso, rapaziada. Pensem sempre em salvar tempo no seu set. No resumo do resumo, o set foi o dia mais de boa. O resto correu tudo tranquilo, a gente só quase vacilou em não chegar a tempo no Podpah.
gravar, acabou que atrasou algumas cenas, mas é isso, no final deu tudo certo, a gente conseguiu gravar no telão do Podpah. Bom, e no mais foi isso. O dia da gravação acho que foi o mais de boa comparado à pré-produção e à pós também, né? Agora partindo um pouco mais pra pós-produção, como é o Thiago que grava, ele já foi pra 22 no mesmo dia da gravação, fez o log lá dos arquivos, foi pra casa dele e já começou a montagem do clipe. Então basicamente o Thiago fez toda a montagem do clipe e a cola, e eu fiquei responsável pelo VFX, né? Pelas inserções ali de 3D e etc. Quando o Thiago começou a montar ali, ele já me mandou as cenas que precisavam pôr o VFX, que seria uma flecha, e as cenas ali dos clones, do colorama ali também, para poder eu colocar esses efeitos e já mandar para ele inserir ali na montagem final. Então a partir disso eu peguei um frame ali onde a gente tinha a flecha no clipe e comecei a fazer a modelagem dela. Foi algo super simples, sabe? Então não demandou muito trabalho e eu curti bastante também o resultado final, que ficou a flecha, né? Eu não sou muito bom em modelagem, mas eu tento desenrolar. Mas enquanto isso, eu tava junto com o Gustavo ali, ele tava fazendo o lettering, eu tava meio que dando uns feedback ali bem na hora, porque a gente tava basicamente trabalhando junto e adiantando tudo isso pra lançar em menos de 2 semanas. Então, você já sabe como foi corrido. Outro ponto muito da hora também, que eu gostaria de mencionar aqui nesse vídeo, é a cena final dos créditos, porque eu tentei puxar algo meio misterioso assim, sabe? Eu queria fazer meio 007 das ideias, não sei se seria isso, mas um pouco disso. E o que basicamente eu fiz foi fazer uma cena da flecha indo, eu vou colocar aqui pra vocês entenderem. E aí eu fiz essa flecha indo em direção à tela no Blender. E aí eu fiz ela rotacionando e apliquei um eco nela pra poder ficar esse efeito meio brisadão, sabe? Meio louco das ideias. E é o final que vocês veem hoje aí no clipe. Podem dar uma olhada aí, eu vou botar aqui no final também. Mas enfim, isso foi um negócio muito da hora que eu curti muito fazer. E, pô, ficou foda, né? Eu gostei pra caralho, não sei vocês. Me digam aí. E como sempre, a gente sempre desenrola, né? O resultado tá aí pra mostrar que a gente não tá de brincadeira. Que a gente faz o bagulho foda e faz acontecer mesmo. Eu não vou deixar meus especiais obrigados aqui pra alguém específico, porque foi todo mundo, literalmente foi necessário pra isso. Mas por favor, sigam todo mundo que fez parte desse clipe, deem lá uma moral pra eles, porque, papo reto, esse aí foi mais uma produção louca, maluca. Enfim, foi isso aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreve, comenta aí se vocês querem mais vídeo. Provavelmente se você está vendo esse vídeo, é porque vai ter mais vídeo, então se inscreve aí e acompanha nós. Tamo junto.